onde Deus está mostrando que está preparando a chegada do Messias, preparando o eterno propósito, certo? O Velho Testamento é a parte que revela muito a respeito de como Deus preparou o eterno propósito. Os 39 livros do Velho Testamento se dividem em 5 livros de lei, 12 livros de história, 5 livros de poesia e 17 livros de profecia. Começaremos com o primeiro livro e veremos o Velho Testamento até o último livro. Chamamos os 5 primeiros livros da Bíblia de a Lei, porque contém os 10 mandamentos e outras leis que Deus revelou aos hebreus. Esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse conjunto de livros aqui também é chamado de Pentateuco, tá? Esse conjunto de livros aqui da lei que mostra a vontade de Deus para o homem, Agora observe uma coisa. Deus é tão poderoso de todas as nações da terra. Deus escolheu uma nação que ele iria trabalhar através dessa nação, a nação de Israel, os judeus, certo? E ele determinou que através desta nação nasceria o Messias, o Salvador da humanidade. Deus então libertou o povo do cativeiro lá do Egito e deu as leis a esse povo, deu as leis. Gente, alguém já ouviu falar da peste negra alguma vez? Peste negra? O que foi a peste negra? Você levantou o dedo, né? Já ouviu falar da peste negra? O que é a peste negra? A peste negra foi uma doença, foi a cólera, né? A cólera que se espalhou na França durante a guerra por falta de higiene. Então ia lá a varejeira, sentava nas fezes, sentava na comidinha, sentava nas fezes, levava para a água, e aí disseminou aquele surto de varíola, de cólera, e dizimou milhares e milhares de pessoas. Você sabe que na Bíblia tem um texto, Deus ensinando o povo dele a fazer cocô. Eu sei. A fazer cocô. É incrível. Evacuar. A palavra. Evacuar, desculpa. Que eles falam, não. Estou falando que eles falam na Bíblia. Está traduzindo. Mas manda levar um pedacinho de pau na hora da guerra, o soldado, e quando ele fosse fazer a necessidade de cavar, fazer e cobrir. Olha, você sabe, gente, que em toda a história da humanidade, os judeus foram os mais saudáveis. Eles quase não pegavam doença, porque seguiam o que Deus mandava. Deus mandou fazer assim, vamos fazer assim. Engraçado que você não agora sem nenhum tipo de higiene. Os judeus não. Os judeus eles eram bem cuidadosos nesse critério. As outras nações não. As outras nações não tinham essas orientações. Então Deus, todas as constituições hoje que existem em vários países se basearam na Bíblia, nas suas leis. As suas leis se basearam na Bíblia. Interessante isso. Eu trabalhei num casarão, né, que não tinha banheiro, né? Eu fiquei analisando o que eles faziam. Aí o pessoal contando histórias que fazia e jogava. Então, eles, mesmo que eles lá quando jogavam, eles patifavam, né? Então, por isso que também teve essa doença também aqui no Brasil. Aí eu tava pensando também, eu lembrei da passagem, se eles tivessem lido a Bíblia, não faziam uma coisa horrível. Exatamente. Então, a Bíblia, ela orienta demais. Imagine, esses livros de leis aqui, inclusive leis de tolerância. Leis de tolerância. As primeiras leis de tolerância foram dadas por Deus, do olho por olho, dente por dente. Alguém fala, que lei horrível. Ah, é? Naquela época, se o cara ferisse a mão do outro, o outro tirava a vida dele. Então, como se ele... Aí Deus falou, não. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Você só pode fazer ao seu semelhante o que foi feito a você.
Gente, as pessoas eram bárbaras naquele tempo. Se desse um empurrão em um, o cara tirava a vida do outro, que não tinha delegacia. Não tinha delegacia. Os primeiros juízes, as primeiras leis que tiveram foram através do povo de Deus. Foram eles que criaram juízes, leis, para ajudar o povo. Entendeu? Quando tinha alguma ação, lembra que levavam ao rei para ele dar o veredito? Lembra? Lembra que Salomão fez, que é bem conhecido, que mandou, pega a criança e corta no meio. Estudante de direito lê as histórias Exatamente. sobre o juízo. As leis, elas foram executadas pelo povo de Deus. O povo de Deus, aí depois as outras nações viram que isso era bom e começaram a copiar, imitar, mas a pessoa não foi o povo de Deus. Verdadeiramente. Mas num mundo sem lei, imagine, viver numa sociedade sem lei. Você vê, quando a polícia diz que vai ter greve, você vê o tumulto que fica em Salvador. Como é que fica o tumulto em Salvador? Vai ter greve da polícia. Os corações já se preparam para Imagina as coisas erradas. uma greve, né? Imagina um mundo sem lei, como é que ia ficar. A Bíblia começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 e verso 1. Nosso planeta, a Terra, é um lugar especial entre os bilhões e bilhões de estrelas em nosso grande universo. Deus criou tudo isso. Mas acima de tudo, o homem é a maior criação de Deus. Veja o que diz o livro de Gênesis no capítulo 1, versos 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Também no capítulo 2 e verso 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos examinar esta expressão importante. Façamos o homem à nossa imagem. Primeiro, a palavra façamos indica que Deus estava falando com alguém. Nós sabemos, através de outras escrituras, que este alguém era Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo, a chamada divindade, família divina, ou a Trindade. Vejamos algumas dessas outras passagens nas escrituras. Então, nós fomos feitos de uma forma especial. Os seres humanos foram feitos de uma forma especial. Note que tudo que Deus criou foi bom. Você pega lá o relato de Gênesis, Deus separou a luz das trevas, viu que era bom. Deus separou a porção seca da molhada, o mar da terra, viu ele que era bom. Deus mandou fazer os vegetais, os animais, viu que era bom. Tudo era bom, não é isso? Mas quando ele fez o ser humano, o que ele viu? Que era muito bom. Muito bom. Ele falou que ficou muito bom. Muito bom. Porque o ser humano, de toda a criação, é o único que é feito com livre-arbítrio. Né? Outra parte da criação não tem livre-arbítrio. O ser humano tem. O ser humano tem. Além de nós, os únicos que têm livre-arbítrio são os anjos. Os anjos têm livre-arbítrio. Tanto que Satanás era um anjo e se rebelou contra Deus. Ele tem livre-arbítrio. Né? Mas nós fomos aos poucos nos distanciando da vontade de Deus. Então a palavra de Deus, dentro do eterno propósito de Deus, visa o quê? O que Deus quer? Nos restaurar, nos refazer a imagem e semelhança do seu Filho, para voltarmos a ser o que éramos antes. O quê? Muito bom. Muito bom. Deus quer que isso seja muito bom. É a verdade de Deus, né? Exatamente. Deus se envergonhou de ter feito o homem. Pois é. Pois é. Arrependeu, né? É um sentimento que mostra que Deus sofreu com aquele
com a distância do homem dele. O homem se distanciou dele. Você acha que Deus tem prazer na morte de alguém? Não. Deus não tem prazer. Às vezes quando morre alguém, algum bandido, às vezes a gente vê a notícia, tem pessoa que até fala, esse daí é menos um para perturbar. Mas Deus não tem prazer na morte de ninguém, não tem prazer em ninguém. Mas Ele tira a vida mesmo assim, tira, porque se Ele não vê que há um arrependimento, para que aquela vida está ali? Então, se Ele está nos preservando vivos, é porque Ele tem um propósito para nossas vidas. A gente tem de seguir. Quando Deus diz façamos, concluímos, segundo estes versículos, que há 3 entes divinos no termo Deus. Veja o que fala o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também, quando escreveu sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, verso 9, escreveu: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então eles são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta doutrina é uma revelação, o que quer dizer que qualquer um poderia concluir por si mesmo que existe um ser supremo, um Deus, mas ninguém poderia adivinhar a natureza deste ser que possui 3 personalidades. Isto é uma revelação bíblica ao ser humano. Deus Pai falou a Deus Filho e a Deus Espírito Santo quando disse: façamos. Então nós entendemos, tá? Então, o Pai, o Filho, o Espírito. O ser Deus, a palavra Deus significa divindade ou ser superior. Um ser superior, tá certo? Para você entender o que é Deus, todos esses 3 aqui, ó, esses 3 trabalhando juntos, formam a divindade que nós chamamos de Deus. Tá? Essa revelação das Escrituras, o mundo inteiro tem vários tipos de deuses. Tem vários deuses. Em várias religiões tem seus deuses. Mas o cristianismo revela que o Deus a que nós servimos é formado do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Essa é uma revelação das Escrituras para nós. Nós não saberíamos se a Bíblia não dissesse. Nós só sabemos que a Bíblia explica isso. Tá certo? O Deus Pai é aquele Deus soberano que está lá na glória. O Deus Filho é aquela porção que se esvaziou e veio à terra. E o Deus Espírito é aquele que está habitando dentro de cada um dos cristãos. Então, mas como nós entendemos isso? Por exemplo, a água. O que forma a água? Se você dissesse a fórmula da água, qual que é? H2O. H2O. Se ela for gelo, qual é a fórmula dela? Sólido. Sim. Continua sendo H2O. É H2O. É H2O. Se ela for vapor, Continua sendo H2O. continua sendo H2O. E o que mudou? O Estado. O Estado. O Estado, exatamente. O Então, processo, né? exatamente. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, o que muda? Nada. O Estado, todos eles são Deus. Só a atuação de cada um, de acordo com a atuação de cada um. Mas é o mesmo ser, Deus Supremo. Então, quem nega o Filho, Nega o Pai. nega o Pai E nega o Espírito Santo. e nega o Espírito Santo. Quem nega o Espírito, nega o Filho e nega o Pai. E quem nega o Pai, nega o Filho e nega o Espírito. Bom, negando um, está negando o outro. Porque os 3 são o mesmo ser. Vocês entenderam? Então, religiões que dizem que Jesus não é Deus, e fala que é cristã e diz que Jesus não é Deus, isso é abominação. Isso é anticristo. É anticristo.
A Bíblia diz que a gente não deve nem receber em casa. Nem receba. Vem já falar de Jesus, não é Deus. Então, nem receba em casa. Nem receba em casa. Né? A autoridade do Pai, do Filho e do Espírito é a mesma. É a mesma. Entendeu? Nós precisamos considerar isso. Porque se eu não considero isso, como é que eu vou estar dentro do eterno propósito de Deus? Não é verdade? Que é a ação dos três. Nós já acabamos de ver que a Bíblia chegou até nós porque Deus inspirou os profetas e homens de Deus por meio de quem? Do Espírito. Então, a Bíblia não chegaria até nós se não fosse o Espírito Santo. Não é isso? E nós não teríamos a salvação se o Deus Filho não viesse morrer na cruz por nós. Então, olha como estão todos ligados. Ele diz, né, que não vai nos deixar órfãos, né? Para isso vai mandar o Espírito Santo. Isso, muito bem. Entendeu? Então, isso é muito importante para a gente entender o eterno propósito de Deus. Porque a gente precisa entender que esses três seres estão agindo juntos a nosso favor, para nos abençoar. A nosso favor. Glória a Deus por isso. Façamos o homem à nossa imagem. Veja o que diz o livro de Levítico, capítulo 11, verso 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Efésios, capítulo 5, verso 11, escreveu: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Também, na sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, verso 9 e 10, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Criado ou feito à imagem de Deus, segundo esses versículos, significa ser santo. Veja que os versículos ensinam que a imagem de Deus não se refere à parte física ou material do homem, mas ao espiritual. Fomos criados para sermos como Deus, santos, mas acabamos manchando esta imagem por nossa natureza humana, cometendo pecado. Todavia, podemos ser recriados ou restaurados àquela imagem, deixando o velho homem do pecado e seguindo o novo homem. Exatamente. Então nós estamos todos nós passando por um processo de restauração no que se refere à espiritualidade, né? Por isso que a gente tem de lutar contra o pecado. Porque se o pecado foi o que mais nos afastou de Deus, foi o que causou a barreira que nos impede de ter comunhão com Deus, como é que a gente ainda vai alimentar o pecado em nossa vida? Agora, porque somos imperfeitos, eventualmente pecaremos, mas não porque queremos pecar. Não é porque queremos pecar, é porque nós tivemos alguma falha, alguma desatenção, alguma coisa aconteceu e nós pecamos. Mas nós devemos lutar contra o pecado. O pecado é nosso inimigo, como é inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, se foi o pecado que levou Jesus para a cruz, como é que nós vamos cultivar pecado? Alimentar pecado? Nós não podemos. Nós devemos lutar contra ele, destruí-lo, né? Agora, estamos em aperfeiçoamento, estamos crescendo, estamos sendo renovados, né? Renovados por meio de Cristo. E isso atende o eterno propósito de Deus? Amém. Lógico que atende. As pessoas precisam ver que se Deus trabalhou na sua vida, pode trabalhar na vida de qualquer um. Se Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer um. Paulo disse: eu que sou o pior de todos os pecadores, Deus transformou minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer um. Entendeu? Esse é o objetivo nosso. E não achar que somos coitadinhos ou vítimas. Ah, coitadinho de mim. Não, cada um é responsável pelos seus próprios erros. E Deus cobrará. Então a nossa luta contra o pecado ainda não chegamos ao ponto de derramar o próprio sangue. Devemos lutar até o final. Só aí vamos receber a coroa da vitória. É isso?
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Esta foi a primeira proibição de Deus. Deus não criou o ser humano como um fantoche ou um robô. O universo de Deus é um universo de livre-arbítrio. O ser humano foi proibido de comer de uma certa árvore, não porque o comer em si fosse pecaminoso, mas porque a transgressão de um mandamento de Deus é pecado. E Deus não queria que o homem conhecesse o pecado e a culpa. Pois é. E o pecado é sempre assim, o que ele atrai é justamente naquilo que Deus condena. Davi, o profeta Natan chegou para ele: um homem tem tantas ovelhas, e pegou a ovelha que só tinha uma ovelhinha. O que deve acontecer com ele? Deve ser morto. Isso daí é você. Então, Davi era um homem, era um rei, poderia ter quantas mulheres quisesse, não é? Poderia ter. Por que vai pegar justo a mulher do seu, que ele é proibida? Não é verdade? Imagine. Então, é assim. Deus colocou todos os frutos. Imagine você num jardim com todos os frutos, mas só proibiu um. E esse um que foi a ruína. Imaginou isso? Eis a primeira tentação. Diz a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. O homem não é um robô. Temos o direito de escolher entre o bem e o mal. A tentação em si não é um pecado, mas sim uma apresentação que nos faz escolher entre o que Deus diz e o que o tentador diz. O tentador fala nessa cena pela boca de uma serpente. O tentador é o diabo, Satanás, o sedutor que se opõe ao Senhor Deus. Ele vive tentando e atraindo o ser humano para o pecado. Veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 9 e 12. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Exatamente. Então, o diabo ele foi expulso da presença de Deus. Ele não tem mais lugar na presença de Deus depois do sacrifício de Cristo, porque ele é o acusador. Mas como é que ele vai acusar se Cristo justificou? Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo que o justifica. Não é isso? Então, ele não pode mais acusar o cristão na presença de Deus. E o que ele fez então? Ele veio para a terra. Para quê? Para acusar nós mesmos. Para dizer para a gente mesmo que nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Entendeu? Ah, você é cristão e é hipócrita, você é um hipócrita. Você está vivendo uma falsidade, uma mentira. Isso daí é o engano de Satanás, porque se ele não pode nos acusar para Deus, o que ele tenta fazer? Acusar a nós mesmos. A nós mesmos. A nossa própria consciência. Esse domingo eu não vou congregar não, eu briguei com a minha esposa, eu não vou congregar não. É isso que ele quer. Lógico, né? É lógico, não é verdade? Jesus já morreu por todos os pecados. Mas lembre que isso não nos dá o direito de pecarmos assim, deliberadamente, boa palavra, deliberadamente. Porque ele morreu por todos os pecados, mas para a gente aprender a lutar contra o pecado. Né? Se ele morreu por todos, logo todos morreram. Entendeu?
Mas você pode estar se perguntando: quem criou Satanás? E de onde ele veio? A Bíblia revela que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. É o que nos diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 2 e verso 4. Também Judas, no versículo 6, diz: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Jesus certa vez disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Desses versículos, concluímos que o diabo era um anjo que não guardou o seu estado original, pois pelo orgulho tornou-se homicida e mentiroso. Deus fez um anjo, mas este anjo rebelou-se contra Deus, por sua própria escolha. Vivendo com outros anjos caídos, o diabo tenta seduzir o ser humano. Adão e Eva ouviram a primeira proibição, a primeira tentação, mas logo veio a primeira transgressão. É impressionante o alcance do pecado. O pecado não alcançou apenas a nós, seres humanos, mas alcançou até os anjos. Já pensaram nisso, gente? Isso é muito sério. A Bíblia fala que o sangue de Cristo iria purificar coisas superiores. Nós não sabemos até onde o sacrifício de